vencer. Pra trás ninguém nós vamos deixar. A paz mora aqui nesse lugar. Pra fazer surgir brilhante a luz de um farol. De mãos dadas caminhando, ninguém fica só. Deixa a esperança brotar no seu coração. E juntos vamos ecoar essa canção. Nascemos para ser felizes e para vencer. O fato de estar vivo é para comemorar. Temos as condições de vencer. Tem que ter fé e acreditar. O segredo da vida tá no coração, que luta e fortalece cumprindo a missão. Não cai na ilusão, então tem que ter fé e acreditar. Fazer a terra toda brilhar com poder, da determinação de avançar e vencer. Pra trás ninguém nós vamos deixar. A paz mora aqui nesse lugar. Nós vamos lutar, fazer a terra toda brilhar com poder, da determinação de avançar e vencer. Pra trás ninguém nós vamos deixar. A paz mora aqui nesse lugar. Nesse lugar. Estimados companheiros, boa noite! Que saudade que eu estou de todos vocês. Muito bom revê-los aqui no nosso encontro da Academia Magia da Leitura, tá? Retornando, né, as nossas aulas maravilhosas. E hoje, né, temos que começar assim com chave de ouro. Convido a senhora Adriana para palavras de boas-vindas. Aê! Boa noite a todos. Declarei que devotaria o resto da minha vida à causa da educação e continuo fiel a essa decisão. A educação é minha missão. Agora que entramos no século XXI, estou determinado a trabalhar de forma ainda mais séria e diligente em prol da educação. Daisaku Ikeda, sejam todos bem-vindos. Aê! Obrigado, Adriana! Então, pessoal, nossa Academia da Magia da Leitura já começa assim, ó, a todo vapor. E assim, iniciando, né, nosso movimento, eu convido a nossa DFJDE maravilhosa, Maria Carolina, para falar sobre a vivência literária. Meu querido, você compartilha a tela com a gente? Boa noite, pessoal. Agora eu vou ler a vivência literária. Pode passar, por favor. Eleanor Coeur, nascida em 29 de maio de 1922 no Canadá, foi uma escritora americana de livros infantis com ricas histórias e ilustrações. Faleceu no ano de 2010, deixando um maravilhoso legado para a literatura infantil. Livro Sadako e os Mil Pássaros de Papel. Sadako Sasaki e o Tsuru da Paz. Uma crença popular ficou associada a uma história que aconteceu no pós-guerra, depois da explosão das bombas nucleares, que atingiram milhares de civis, mulheres, idosos e muitas crianças. Sadako e os Mil Pássaros de Papel é baseado na vida real de uma menininha que viveu no Japão, de 1943 a 1955. Sadako estava em Hiroshima quando a Força Aérea dos Estados Unidos da América jogou uma bomba atômica naquela cidade, em uma tentativa de acabar com a Segunda Guerra Mundial. 10 anos depois, ela morreu em decorrência da radiação da bomba. Sua coragem fez de Sadako uma heroína para as crianças do Japão.
Sadako era uma menina alegre, graciosa e cheia de amor pela vida. Estava sempre agitada ou animada com alguma coisa. Sua família sempre comentava: Você já a viu andar quando podia correr, saltar ou pular? Quando tinha 11 anos, em 1954, Sadako foi escolhida como atleta de sua sala de aula para participar de uma corrida de revezamento em uma importante competição. Ficou muito contente e honrada pela escolha. Não se aguentava de alegria e dançava alegremente por sua casa, contando essa novidade para toda a família. Sadako nasceu para ser uma corredora. Sua mãe sempre disse que a filha aprenderá a correr antes de aprender a andar. Sadako foi incentivada a participar da competição por sua família, que sentia muito orgulho dela, independente do resultado. Sua equipe ganhou a corrida com sucesso e, pela primeira vez, ela sentiu uma tontura. Por algum tempo, Sadako guardou o segredo de suas tonturas, temendo não poder mais competir nas corridas da sua equipe escolar, sempre orando para que elas passassem. Até que um dia, após um intenso treino, ela sentiu tão forte vertigem que chegou a cair no chão. A menina foi levada ao hospital e, após alguns exames e muitas perguntas médicas, foi diagnosticada com leucemia, ou doença da bomba atômica. Como popularmente eram diagnosticados os leucêmicos que adquiriam a doença em decorrer da radiação associada pela bomba lançada em 6 de agosto de 1945. Quando ficou só, Sadako afundou o rosto no travesseiro e chorou por muito tempo. Nunca antes se sentia tão sozinha e desamparada. Sua amiga, Shizuko, foi a primeira visita de Sadako no dia anterior à sua internação. Achei um jeito de você melhorar, disse com orgulho. Veja, você não se lembra da velha história sobre o pássaro Crow? Perguntou Shizuko. Ele deve viver 1000 anos se uma pessoa doente dobrar 1000 pássaros de papel. Os deuses concedem um desejo e a tornam saudável de novo. Ela entregou o pássaro dourado que fez para a amiga. Aqui está o seu primeiro. E a cada pássaro que Sadako dobrava, seu pedido se repetia. Eu queria ficar melhor. Todos guardavam um papel para os pássaros de boa sorte de Sadako. Shizuko, a amiga, trouxe papel colorido da escola. O pai guardava qualquer sobra da barbearia. Até a enfermeira Yasanaga dava para Sadako os embrulhos das embalagens de remédio. O Masahiro, seu irmão, pendurava cada um dos pássaros como havia lhe prometido. Às vezes, colocava vários no mesmo fio. Os maiores voavam sozinhos. Nos dias bons, Sadako se atarefava. Fazia sua lição de casa, escrevia carta para os amigos e entretinha suas visitas com jogos, charadas e canções. A tarefa sempre dobrava e à tarde sempre dobrava os pássaros de papel. E rapidamente seu bando cresceu para mais de 300. Gradualmente, a doença da bomba atômica levou a energia de Sadako. Ela aprendeu sobre a dor. Algumas vezes, as fortes dores de cabeça a impediam de ler e escrever. Outras vezes, seus ossos pareciam arder em chamas, e mais vertigens mandavam Sadako para a mais profunda escuridão. Não raro, ela estava fraca demais para fazer algo além de sentar-se próximo à janela e observar esperançosamente a árvore do pátio. Ela permanecia lá por horas, com um pássaro dourado no colo. O doutor no mata lhe aplicava injeções e fazia transfusões quase todos os dias. Eu sei que dói, ele disse, mas temos que continuar tentando. Sadako assentiu. Ela nunca reclamou das injeções e da dor quase constante. Uma dor maior crescia bem dentro dela. Era o medo de morrer. Ela tinha que combater isso e a doença. O pássaro dourado ajudava. Ela lembrava de Sadako que sempre havia esperança. A maior preocupação de Sadako não era mais a doença, mas sim o sofrimento que estava causando à sua família. Lá pelo meio de outubro de 1955, Sadako perdeu a noção dos dias e das noites. Uma vez, quando acordada, viu sua mãe chorando. Não chore, ela implorou. Por favor, não chore. Sadako queria dizer, mas sua boca e sua língua não se moviam. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela trouxe tanta dor para sua mãe. E tudo que Sadako podia fazer agora era um pássaro de papel e torcer por um milagre.
Da próxima vez em que acordou, a família estava toda ao seu lado. Sadako sorriu para eles. Ela era parte daquele círculo aconchegante de amor, onde sempre estaria. Nada poderia jamais mudar aquilo. Luzes já dançavam atrás de seus olhos. Sadako escorregou uma mão fina tremendo para tocar o pássaro dourado. A vida estava se esvaiando, mas o pássaro fazia Sadako sentir-se mais forte por dentro. Ela olhou o bando pendurado no teto, enquanto olhava uma leve brisa de outono. Fez os pássaros farfalharem e balançarem. Pareciam estar vivos e voando para fora da janela. Como eles eram bonitos e livres. Sadako suspirou e fechou os olhos. Ela nunca mais acordou. Sadako Sasaki morreu em 25 de outubro de 1955. Seus colegas de classe dobraram 355 pássaros para que 1000 pudessem ser enterrados com ela. De algum modo, seu desejo se realizou. A menina viverá no coração das pessoas por um longo tempo. Após o funeral, a classe Bambu reuniu as cartas de Sadako e as publicou em forma de livro. Chamaram-no de Kokeshi, por causa da boneca que eles haviam dado para ela quando estava no hospital. O livro correu o Japão. Logo todos sabiam sobre Sadako e os 1000 pássaros de papel. Os amigos de Sadako começaram a sonhar em construir um monumento para ela e todas as crianças mortas pela bomba atômica. Jovens por todo o mundo, e o país ajudaram a juntar dinheiro para o projeto. Finalmente, esse sonho se tornou realidade, em 1958. A estátua foi inaugurada no Parque da Paz, de Hiroshima. Lá está Sadako, em pé sobre uma montanha de granito do paraíso. Ela está carregando um pássaro dourado de mãos abertas. Um clube de dobraduras de pássaros foi organizado em sua homenagem. Os membros ainda depositam milhares de pássaros de papel embaixo da estátua de Sadako no dia 6 de agosto, o Dia da Paz. Eles fazem um pedido também. O desejo de Sadako está gravado na base da estátua. Este é nosso lamento, esta é nossa oração. Paz no mundo. Polo Subtriângulo Mineiro, muito obrigada a todos. Aê! Nossa, que história top! Eu particularmente não conhecia ela, né? Fiquei impressionado. Parabéns aí, Maria. Muito, muito, muito obrigado por compartilhar conosco, tá? Pessoal, para darmos continuidade, né? Eu convido a senhora Joana, a secretária da SEDUC, para fazer o diário de bordo conosco, tá bom? Ai, boa noite, pessoal. Bastante emotiva aqui com essa história da Maria, linda, né? Então, vou contar um pouquinho aqui do SEDUC na Subtriângulo Mineiro. Apresentação do retrospecto da Academia Magia da Leitura, desde a sua fundação em Uberlândia em 2018. No dia 15 de abril de 2018, aconteceu a apresentação da Academia dos Educadores Humanistas da Nova Era, com vários encontros no decorrer do ano de 2018 e 2019, para o fortalecimento da SEDUC e dos educadores humanistas da nossa Subtriângulo Mineiro. Aconteceram seminários de práticas educacionais com base no humanismo Ikeda. O primeiro seminário aconteceu no dia 1º de dezembro de 2018 e teve um público de 136 pessoas. E tivemos apresentação dos programas da SEDUC, leitura da mensagem do presidente Ikeda, apresentação do livro Educação Soka pelo senhor Antônio Nakamura, apresentação de experiência inovadora de práticas humanísticas na sala de aula, a primeira Academia da Magia da Leitura. Apresentação dos sucessores Ikedas 2030, a Academia Magia da Leitura para a ADE. Relatos de comprovação e de impressão com participantes presentes. Teve a apresentação cultural do Taiga, da NEC. E após o evento, enviamos carta de agradecimento e certificados aos participantes. Aconteceu a comemoração dos 35 anos da Coordenadoria Educacional da BSGI nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2019, no CCDI, São Paulo.
teve participação da equipe da Subtriângulo Mineiro. Que chique, né? A Academia da Magia da Leitura, em 9 de março de 2019, no CCUD, aconteceu a oficina Administração do Tempo, uma questão de qualidade de vida, com a participação de 46 pessoas. A Academia também, em 14 de junho de 2019, apresentou a oficina Nova Era de Paz e Desarmamento, uma abordagem focada no ser humano. Essa academia foi baseada na proposta de paz de Daisaku Ikeda, enviada à ONU em janeiro de 2019. Foi: o desarmamento nuclear é o real inimigo na luta. Falta de paz como doença na alma. 3 temas centrais: o desarmamento, planeta água, e tivemos uma concessão de borrões. Olha que chique. Nessa participação, teve 33 pessoas. Aconteceram, nesse ano 2019, 5 encontros da Academia Magia da Leitura, onde aconteceram as seguintes oficinas: Brasil Seikyo, Enfrentando a Nona Onda, Transmutações Artísticas, Oralidade, Leitura e Escrita, Teatro de Bonecos, Escrita Criativa, Oratória, Interpretação de Texto, e sobre a reunião de palestra Chicago. Com uma rotatividade de alunos que alcançou mais de 100 pessoas nessas atividades. Aconteceram muitas outras atividades da Academia Magia da Leitura desde o início em 2018. Em datas esporádicas nas cidades de Araguari, Tupaciguara, Tuiutaba, e participação de vários membros. Já no ano de 2020, iniciamos o projeto Aprendendo com o Mestre, no dia 14 de fevereiro. Esse teve a participação de 70 pessoas. Projeto focado no desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita. Então, devido ao isolamento social causado pela pandemia provocada pela Covid-19, as atividades passaram a ser aplicadas online. E o foco era auxiliar os membros a utilizarem as tecnologias e estarem preparadas a conduzir as atividades online em suas bases, ou seja, lá no bloco. Com abordagens significativas, tais como foco principal, como se preparar para a reunião de palestra. Então, alguns assuntos foram abordados: mudar o paradigma de que só os líderes falam, faça algo onde todos possam interagir na atividade. Despertar a autoconfiança e explanar. Estude antes, esteja preparado, incentive, acompanhe o seu explanador na reunião de palestra. Não forçar a participação das pessoas. Deve ser algo espontâneo e natural. Programe a atividade com antecedência, informando a todos os envolvidos na programação. O que tem a fazer, o que será o tempo para isso. Respeite o tempo, é primordial nas atividades online. Inicie a atividade na hora marcada. Reuniões em formato de diálogo, programe com alguns membros o início desse diálogo após a explanação da matéria. Assim, os outros acabam se sentindo encorajados a expor suas dúvidas e contribuições também. Esse foi top, né? Funcionou na reunião de palestra, né? De que maneira vamos incentivar as pessoas? Então, no período de 20 de maio a 20 de junho de 2020, foram realizadas também 59 visitas virtuais, com os líderes de comunidade, bloco e membros de Uberlândia, Araguari, Araxá, Campo Alegre, Catalão, Serra do Salitre, Tupaciguara, Uberaba e Tuiutaba. Todos os membros visitados aderiram à Academia Magia da Leitura. Os coordenadores e secretários participaram de encontros da SEDUC da CRELEST, tais como diálogo sobre a religião humanística com o senhor Paulo Endo, diálogo sobre a educação soca com o senhor Luiz Vasquinho, e encontros para reciclagem da Academia Magia da Leitura. E chegamos até então. Né? A pandemia tentou dar uma segurada, mas ninguém pode com a SEDUC, né? Então, a partir de hoje, 28 de junho de 2021,
O Polo Subtriângulo Mineiro retorna às suas atividades com o encerramento das Academias Magias da Leitura, as que já foram iniciadas em anos anteriores, e a sua formatura acontecerá em 17 de julho de 2021. Com o encerramento desse ciclo das academias, será dada uma nova partida da SEDUC. Uma nova estruturação acontecerá dos polos da Academia Magia da Leitura nas RMs, olha que chique, né? De toda a nossa sub. E aí, vem conosco? Quem vai ficar para fora? Ninguém, né? Obrigada. Obrigado, Joana, por fazer esse relato, né, das atividades que aconteceram da SEDUC Magia da Leitura. Lembrando, pessoal, que essas atividades que estão acontecendo agora da turma B, né, somos nós aqui, vai ter essas aulas, né, para encerrar as turmas já iniciadas, tá bom? E assim, para darmos continuidade, eu convido a senhora Beth Regina, nossa coordenadora do Polo, para fazer o Momento BS. Boa noite a todos, muito bom estar com vocês. O BS nosso agora está num clique no celular, sabia dessa? Que legal, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho do jornal de sábado, do dia 26 de junho. Está maravilhoso. Na frase da semana, fala assim, ó, para cada informação falsa, tem 10 contra-argumentos. O silêncio promove o mal. Vamos estabelecer a justiça com a corajosa batalha das palavras, né, da Isako Ikeda. E a capa tá assim, né, maravilhosa, né? Queria apresentar para vocês, não dá para vocês verem, né? Tá falando assim, laços eternos, né? A luta, né, do 3 de julho, né? Que é semana que vem, né, comemorativo, né, o 3 de julho, né? Aí vocês depois abre lá, né, a sua telinha e possa ver o que está falando desse 3 de julho, que é maravilhoso, né? E no editorial está explicando sobre a iluminação, maravilhoso a matéria. E o incentivo do nosso mestre é maravilhoso, ele está falando, é uma mensagem para um amigo, ele está escrevendo uma carta para um amigo que estava cometido da Covid. Então, assim, fantástico, né? E no encontro... Ai, que beleza! Aí, ó, o Elad colocou. Obrigada, Elad. Essa capa aí, que é o do BS, né? E no encontro com o mestre, está falando, Sensei está incentivando, né, as 4 estações, avante, avante, com a união de diferentes corpos, uno em mente. Né? Maravilhoso, né? E no ontem, encontro com o mestre também, né, que tem 2, está falando sobre a DFJ, né, que o mês que vem já inicia, né, os gonguios aí a comemoração dos 70 anos também da DFJ e o TMJ, né? Então, aqui já começou com a DFJ. Matéria maravilhosa, né? E no especial tem a luta conjunta pela justiça, pelo bem das pessoas, né? E tem um relato, né, de experiência também, Vitória escrita em versos, né, que deve ser com certeza a poeta, né, que escreve o relato dela, né, tem os encontros da DF, né, que nós comemorando aí nesse mês inteiro aí de encontros maravilhosos nos blocos, e tem alguns relatos, né, dos encontros aí. Tem a trilha de sucesso, né, que é maravilhoso aí para a reunião de palestra, como fazer uma reunião de palestra, né? Então, tá maravilhoso. E tem também o grupo do Coração do Rei Leão, que é a matéria Amor de Pai Amor de Mãe e de Pai, né? Maravilhosa a matéria. E a nossa Revolução Humana, né? Que é maravilhosa. Cumpra a sua missão. Então, eu gostaria só de ler um pedacinho aqui que me tocou bastante, a carta, né, que Sensei escreveu para um amigo. Deixa eu voltar lá, que é só um clique, né, gente? O BS agora é só um clique. Estou voltando aqui. Aí ele fala, né?
Estimado amigo, fiquei sabendo da sua internação causada pela Covid-19. Essa notícia me deixou muito apreensivo, pois sei quão desesperadora essa doença pode ser e quanto sofrimento a pandemia está causando no planeta, né? E assim, não vou ler tudo não, porque ela é bem extensa, né? Mas assim, o amigo é o do Ricardo Suzuki, tá? Escreveu para o amigo dele. E eu gostaria assim, só de dar ênfase, né, no que ele fala aqui, nos Gosho. Nesse momento de enfrentar o karma da doença, vamos relembrar os trechos das escrituras do Buda Nichiren Daishonin que fazem muito sentido. No escrito Resposta Kyo, encontramos a seguinte declaração: o Nam-myoho Renge Kyo é como o rugido de um leão, que doença, portanto, pode ser um obstáculo, e em a felicidade neste mundo consta. Sofra o que tiver de sofrer, desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como a alegria, como os fatos da vida, e continue recitando o Nam-myoho Renge Kyo, independente do que aconteça. Que outro significado isso poderia ter, senão a alegria ilimitada da lei? Fortaleça o poder da sua fé mais do que nunca. Né? Então, assim, vou deixar só essa deixa aqui e vocês podem estar continuando aí, dando um clique no seu PS+. Muito obrigada. Aê! E, pessoal, lembrando, tá? O BS+, tem como vocês acessarem tanto pelo aplicativo quanto pelo site também lá do app Brasil Seikyo, tá? Aí, maravilhoso. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de nós começarmos nossa oficina de hoje, um livro, né? Que é o nosso livro do coração. Vou compartilhar aqui com vocês somente a capa desse livro, que é simplesmente maravilhoso. Só um momentinho. Ele se chama O Estudante. É um livro que eu li ele, eu tinha 15 anos. 15? Não, foi um pouquinho menos. Não está aparecendo aqui para compartilhar a capa com vocês, mas tranquilo. Esse livro conta a história, né, de um estudante que se chama Roberto. E é maravilhoso, né? E começa o livro falando, né, do enterro do irmão dele, né? Onde que ele tinha que jogar um punhado de terra na cova, né, para fazer o enterro do irmão dele, que se chamava Renato. E, assim, o livro inicia contando a história desse jovem Renato, um jovem estudante com muito potencial, que via o mundo de uma forma muito diferente e tal. Quando ele viajou para fora do Brasil, né, ele viu a bandeira de outras nações na janela. Ele falou assim, não, por que no Brasil não tem isso, né? Estender a bandeira com tanto orgulho. Quando ele voltou para o Brasil, ele quis mostrar essa gratidão ao país e tudo mais. E começa a narrar a história desse Renato. Só que acontece um obstáculo no caminho, né, onde que ele se torna viciado em droga e muda toda a trajetória desse estudante. Assim, eu não posso contar muita coisa, porque senão perde a graça em ler o livro. Pra você ter uma ideia, esse livro, eu li ele em 2 dias. É simplesmente maravilhoso. Pelo que eu vi aqui, o Wesley já leu ele, né, Wesley? É simplesmente maravilhoso. Aí ele conta essa história e tal. O irmão dele, o Roberto, ele tinha o maior orgulho do seu irmão Renato. Seguia seus passos e tudo mais. E assim, depois desse acontecido com o irmão dele, ele realmente toma a dianteira, né? E se torna um jovem realmente brilhante e maravilhoso, né? E vai narrando a história toda até o ponto onde o livro se inicia. Assim, é uma sugestão de leitura. É um livro assim, que eu li há muitos anos, né? Eu tenho mais de 10 anos que eu li esse livro, mas eu não consigo esquecê-lo. Por favor, né? Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. E assim, passe também para os filhos de vocês, né? Que realmente vai valer a pena. E tem
total significado. O livro, né, é da escritora Adelaide Carraro. É maravilhoso. Por favor, não deixem de ler esse livro. Depois, me contem o que você achou, se foi uma boa dica ou não, que eu estou no aguardo de vocês, tá? E assim, para darmos início à nossa aula, nossa oficina do dia, eu convido a nossa professora aí, maravilhosa, Sara, para a nossa oficina de hoje. Lindão, obrigado pelo maravilhoso. Boa noite, pessoal. Uma grande satisfação ter todos vocês aqui conosco, nessa etapa de encerramento da Academia Magia da Leitura. O Eladio vai fazer um compartilhamento de tela para a gente fazer nossa oficina. Eu não vou ser mal educada, mas minha câmera tem que ficar desligada, porque áudio de câmera na roça não rola muito bem não, tá? Mas eu estou aqui com vocês. Compartilha, por favor, Eladio. Quase que eu clico no lugar errado. Quase que eu desligo. Bom, pessoal, e para iniciar com chave de ouro essas oficinas de encerramento, que serão 4 encontros que nós vamos ter, nada melhor do que a gente falar da proposta de paz. As propostas de paz são enviadas pelo presidente Queda da ONU desde o ano de 1983, em toda a data de comemoração da SOCHK Internacional, que é 26 de janeiro. Então, todo 26 de janeiro, a ONU recebe uma proposta de paz do presidente Queda, que é focada na eterna vitória da humanidade, né, que é nosso principal objetivo dentro da HKI. E o Sensei diz o seguinte sobre essas propostas. A SGI contribuirá para a paz, a educação e a cultura, pela felicidade e o bem-estar de toda a humanidade, inspirada no respeito à dignidade da vida. A SGI respeitará a diversidade cultural e promoverá intercâmbios culturais para criar, dessa forma, uma sociedade internacional de cooperação e compreensão mútua. A SGI contribuirá para a promoção da educação, da busca da verdade e também do desenvolvimento da ciência para capacitar as pessoas a cultivar seu caráter e desfrutar uma vida plena e feliz. Fundamentados neste compromisso para com a paz, a cultura e a educação, os membros da SGI em todos os lugares do mundo continuam a trabalhar pelo diálogo franco em suas famílias, comunidades e sociedades. Procuramos criar uma força mundial de paz e de coexistência pacífica. Encontramos nossa inspiração da fé inabalável que os presidentes Makiguchi e Toda depositaram na força da educação para unir os homens em sua bondade, certos de que este é o caminho correto e infalível para a eterna vitória da humanidade. Gravando em nosso coração o profundo espírito de nossos mestres, reafirmamos a nossa determinação de intensificar a corrente de solidariedade entre os cidadãos conscientes, partilhando e propagando um compromisso dinâmico para com a paz e o humanismo. É muito orgulho, eu tenho muito orgulho de pertencer à HKI. A propostas, esse ano, o Sensei Queda faz propostas para uma sociedade global de paz e valores humanos. Pode passar, meu querido. E a proposta é norteada pelos seguintes temas: criação de valor em tempos de crise, a determinação de nunca deixar para trás aqueles que enfrentam desafios, estabelecer uma ação global solidária e construir uma cultura de direitos humanos. Bom, a proposta ela é bem extensa, eu vou falar um pouco sobre esses temas norteadores, tá? Mas eu recomendo a vocês que, se tiverem a oportunidade, leiam, porque ela está maravilhosa, ela está na terceira civilização do mês de maio, tá? Pode deixar lá, meu querido. Eu te falo para passar. A gente tem que sair antes, Eladio.
Diante do cenário extremamente complexo causado pela pandemia da Covid, o Dr. Daisaku Ikeda tece o presente documento a fim de oferecer propostas práticas para impulsionar o desafio da construção de uma sociedade global de paz e valores humanos no século XXI. Como primeiro ponto de atenção, ele cita a importância de não deixar ninguém para trás, à margem de práticas atualmente consideradas essenciais, sejam relacionadas ao uso de plataformas digitais ou aos cuidados básicos de higiene e distanciamento físico. Na verdade, a realidade não é igual para todos, né? Logo, logo vamos falar um pouquinho sobre isso. Esforços conjuntos de diferentes nações, principalmente por meio de órgãos de plataformas internacionais, para que a administração e futura superação da atual crise seja possível. Isso ele aborda no tema estabelecer uma ação global solidária. Em relação a construir uma cultura de direitos humanos, Sensei cita que, em face da atual discussão de informações errôneas sobre o novo coronavírus e do efeito negativo que a denominada infodemia, olha que nome estranho, hein? Infodemia pode gerar na sociedade e na vida de cada indivíduo, o Dr. Ikeda explica de que forma a educação e a consciência sobre os direitos humanos, bem como a percepção da dignidade da vida, de si e do outro, são antídotos essenciais para esse mal. Em relação ao nome estranho que eu citei agora, infodemia, gente, é a pandemia de informações que só fazem tumultuar a nossa cabeça. Em vez de agregar, de somar, vem as famosas fake news aí para atormentar e encher nossos corações aí de dúvidas em relação ao que realmente, ao que de fato acontece. Isso é a infodemia, que chega a ser tão grave, ou quase tão, quanto a pandemia. Atualmente, o mundo enfrenta um complexo conjunto de angustiantes crises sem precedentes na história da humanidade. O aumento da crescente incidência anual de eventos climáticos extremos reflete o agravamento das mudanças climáticas. O ataque violento da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, ameaça a estabilidade social e econômica de todo o mundo. Falar do Covid é a bola da vez, né? Porque nada atingiu tão rapidamente e tão globalmente o mundo todo quanto essa pandemia da Covid. Infelizmente, sempre que a gente fala atualmente em paz, em esperança, em reverter um quadro difícil em nossas vidas, logo vem a Covid, não tem como a gente escapar disso. Bom, pessoal, a humanidade já enfrentou graves desafios ao longo de sua extensa história, mas jamais passou por uma situação na qual o impacto se estendesse ao planeta inteiro ao mesmo tempo, como eu acabei de dizer, ameaçando dessa forma, gravemente a vida, o sustento e a dignidade das pessoas de todos os países, deixando-as em condições nas quais necessitam de assistência urgente. Não é para amanhã, é para agora. Mas, no entanto, mesmo com as nuvens sombrias da crise a envolver o mundo, os esforços para se criar uma sociedade global dedicada à paz e aos valores humanos avançam. Exemplos de importantes progressos incluem a entrada em vigor do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, o TPAM, em 22 de janeiro deste ano, a ratificação universal de 187 Estados-membros da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção que torna ilegal as formas inaceitáveis do trabalho infantil e a erradicação do vírus selvagem da poliomielite na África. Em meio a tantas crises, a tantos problemas que a gente está passando, ainda assim a gente vê que a luta pela paz é algo contínuo, né? E são lutas, lutas e colheitas, vamos dizer desse modo, grandiosas. Grandes feitos estão acontecendo. A gente está em plena década, né, da conclusão dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eles, mesmo com a pandemia, eles não pararam. Vamos comentar sobre eles daqui um pouquinho. Desde que a Organização Mundial da Saúde, a OMS,
a OMS declarou a Covid como uma pandemia em 11 de março do ano passado, o número de infectados e de mortes são presenças constantes nas notícias diárias. A fim de refletir sobre o significado real dessa estatística, atualizada de forma crescente em meio a uma disseminação aparentemente incessante da infecção, acredito que seria bom recordar as palavras da chanceler Angela Merkel em seu discurso para o povo alemão uma semana após o anúncio da OMS. Estes números não são estatísticas abstratas, são sobre pais ou avós, mães ou avós, parceiros, são sobre pessoas. Somos uma comunidade na qual cada vida e cada pessoa conta. E, infelizmente, essa pandemia, ela não atingiu só quem adoeceu ou somente quem se foi. A economia trouxe um grande sofrimento para todo mundo, o enlutamento das pessoas, o não poder estar com seus entes queridos ali na hora da despedida, a angústia de saber que muitos faleceram sozinhos no hospital, trouxe um grande sofrimento para toda a sociedade, para todas as pessoas. Não sei se vocês viveram isso de perto, mas para quem viveu, para quem teve um parente que teve a vida ceifada pela Covid, é muito triste. É muito triste. Eu tive amigos, tive parentes, e é complicado. Eu sei que são bilhões, né? Bilhões de pessoas, milhões de pessoas no mundo, quase bilhões já infectadas e mais de 2 milhões de mortes. Mas para quem viveu de perto, sabe como é que é esse sentimento, infelizmente. Então, foram 99, até o momento que a gente tem a estatística, até quando foi escrita essa proposta de paz, 99 milhões de infectados, já tinha ultrapassado 99 milhões de infectados, e mais de 2 milhões de mortes em todo o mundo. É muita gente. E ainda assim, de certa forma, o fato de um número maior de pessoas ter assumido uma atitude mais proativa, buscando inovar e se adaptar em resposta aos clamores para conter o alastramento da infecção, já é algo que supera a mera prevenção do risco. Essas inovações não apenas contribuem diretamente para proteger a vida de familiares, dos entes queridos e daqueles em nosso círculo íntimo de conexões, apesar de parecerem pequenas. Essas contínuas ações incorporam a preocupação pelo grande número de pessoas invisíveis com as quais compartilhamos a vida na sociedade em geral. As pequenas atitudes que a gente faz, o preservar cada vida, nós que somos mais jovens, talvez a gente pegue a doença e nem perceba, né? Mas a gente pode levar as doenças para as pessoas que a gente ama, e quando a gente vê, o estrago está feito, né? As pessoas que a gente ama já se foram e a gente não tem muito o que fazer. Então, essa compreensão, não falo de todos, mas da maioria das pessoas em relação ao grande problema que é a Covid, e tomarem as medidas de prevenção, foi o que deu uma controlada, porque essa pandemia era para estar bem pior. Mas realmente a gente está conseguindo aí manter de melhor forma possível dentro das nossas limitações, né? Porque ficamos todos limitados de certo modo. Apesar de a Covid representar uma ameaça a todos os países, o fato de que existe uma grande diferença na severidade do seu impacto, dependendo das circunstâncias nas quais as pessoas se encontram. Por exemplo, cerca de 40% da população mundial vive em condições nas quais é incapaz de lavar as mãos com sabão de forma regular. Método básico para prevenir a infecção. Isso significa que quase 3 bilhões de pessoas não possuem acesso a meios básicos de proteger a si mesmas e seus entes queridos. Gente, 3 bilhões de pessoas é quase metade da população mundial. A realidade para uns não é a mesma para outros. Então, vem aí a grande importância da gente ter olhos para essas pessoas, né? Assim como o Sensei Ikeda fala muito na proposta de paz, sobre orientar as pessoas, sobre ter empatia, porque não é todo mundo que vive a nossa realidade. Pode não ser a realidade de nenhum de nós aqui. Nós temos
muitos podem ficar em casa, garantiram seu emprego, ou até conquistaram um emprego novo, mas isso não é a realidade da maioria. E, infelizmente, as pessoas estão sofrendo muito. Então, a desordem generalizada provocada por essa pandemia levou muitas pessoas à beira do desespero, com a sensação de que sua vida havia parado abruptamente e se encontrado de forma súbita, sem qualquer meio de sustento, incapaz de planejar um futuro. Se uma pessoa nesse estado for obrigada a suportar o fardo do seu sofrimento sozinha, sem o apoio de uma rede de segurança ou de conexões interpessoais, seu mundo se tornará desolador. No entanto, assim que alguém percebe a situação e contata essa pessoa, e ela sente a luz calorosa e atenciosa de outros iluminando sua existência, acredito que ela seja capaz de reunir a força necessária para reconstruir a vida e recuperar sua dignidade. Aí onde a gente fala do fato de não deixar ninguém para trás, né? Nós, dentro da BSGI, da SGI, nós temos essa conduta de abraçar o próximo, de se importar com o colega, de se importar com as pessoas, mas isso não é uma coisa que a gente vê muito por aí na sociedade. Uma coisa em relação à pandemia, que a gente aprende muito, é que é o seguinte, o estado de vida da gente é uma questão de escolha, né? Claro que a gente observou que tem muita gente que tem problemas, sim, severos, que passa por dificuldades severas, mas quem pode ficar na sua casa e estar infeliz, muitas das vezes isso é uma opção de escolha da própria pessoa. Porque se você chegar no final dessa pandemia e não ter conseguido ler um livro, depois de estar 2 anos dentro da sua casa, você chegar no final dessa pandemia, não ter conseguido aprender uma habilidade nova, com tanto curso de graça que tem na internet, com tanta opção que você tem para aprender sem gastar um centavo. Se você chegar no final dessa pandemia, não ter entendido os problemas que você passa com a sua família, que podem ser resolvidos através de uma ligação telefônica, e estreitar esses laços, realmente essa pandemia, infelizmente, foi em vão na sua vida. Então, tomem muito cuidado em relação a isso. No decorrer da crise da Covid-19, fomos solicitados a manter o distanciamento físico, tornando mais difícil discernir as condições nas quais os outros se encontram. Não posso deixar de destacar que os movimentos religiosos têm importante papel a desempenhar nos esforços de auxílio para nos certificar da permanência de nossa bússola principal. O reconhecimento o reconhecimento de que somos todos indivíduos que coexistem em sociedade. A religião realmente ela é uma bússola na vida das pessoas, né? Cada um respeitando, né? A gente tem que ter respeito pela dignidade da vida, independente da religião que cada um escolha, mas eu acho que, sinceramente, somos muito afortunados pela nossa escolha e pela religião que a gente pratica, que sim, respeita cada indivíduo como se fosse único, cada vida como se fosse a mais preciosa. E a partir do momento que eu entendo que a minha vida é preciosa, é a mais preciosa, eu consigo aceitar o meu colega, a Beth, o Eládio, o Júnior, a Anitta e todos os demais aí, como as vidas mais preciosas que eu tenho. Entendeu? Porque todos somos. Mas a gente tem que entender que isso parte de mim. Não é só a gente estar fazendo algo por alguém, alguma coisa por alguém e esquecer de si. Isso é demagogia. A gente tem que, sim, respeitar a si mesmo, acreditar no seu valor, porque só assim a gente consegue valorizar as outras pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de citar, né, como diria minha sábia e velha vozinha, o exemplo não é a melhor forma de se ensinar alguém, né? É a única. Bom, gente, para a gente não estender muito com a nossa proposta, porque ela ainda tem alguns tópicos a ser trabalhados, sobre construir uma cultura de direitos humanos, que é o último tópico desses temas norteadores, o Sensei fala muito sobre
respeitar a individualidade das pessoas, porque acontece muito deles usarem essas informações errôneas para discriminar as pessoas. Muita gente que tem Covid é discriminado, é olhado como se tivesse lepra. Lepra hoje em dia tem cura, né? Mas antigamente é como se jogasse eles numa caverna. Infelizmente, assim como quando surgiu a AIDS, isso aconteceu, e agora com o surgimento da Covid, os infectados com Covid são tratados, pelo menos estavam sendo tratados no início da pandemia, como se fossem pessoas que deveriam ser mantidas uma distância muito grande, e isso aumentava o sofrimento ali delas, que já estavam em tão grande problema de saúde, ainda tinha a falta de respeito das pessoas para consigo. Só ter prevenção, gente. Quem tem Covid, se a gente prevenir, a gente não pega a Covid das pessoas. É só ter os cuidados. Eu tive gente com Covid dentro da minha casa e passei tranquilona pelo assunto. Pode passar, por gentileza. Vocês acham que eu vou falar a noite inteira, né? Não vou, não. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. As propostas norteadoras são as Diretrizes Internacionais para Combater as Doenças Infecciosas, o TEPAM, ponto de virada na história da humanidade, e reconstruir a vida em um mundo pós-Covid. Passa, meu querido. Fortalecimento da governança mundial, focado nas pessoas no estabelecimento de diretrizes globais para combater doenças infecciosas. Em relação a isso, Sensei Ikeda comenta na proposta de paz que no ano passado o Programa Alimentar Mundial recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Esse programa ajuda pessoas que sofrem com a fome e providencia suporte alimentar e também contribui para a melhoria das condições da paz em áreas atingidas por conflitos. Até o dia em que tenhamos uma vacina, o alimento é o melhor imunizante contra o caos. Esse foi o lema deste programa de alimentar mundial quando surgiu a pandemia. O Fundo das Nações Unidas, a Unicef, também providenciou apoio logístico para entregar suprimentos médicos relacionados à Covid. Desde outubro do ano passado, preparando-se para o que é esperado ser um dos maiores empreendimentos da história da humanidade. O Unicef começou a estabelecer as bases para a vacinação contra a Covid em diversos países, comprando e entregando seringas e outros equipamentos. O Unicef tem experiência no transporte de vacinas em ambiente de temperatura controlada e tem promovido a refrigeração dessa energia solar em áreas onde é difícil assegurar a energia elétrica. Ou seja, a gente pode contar aí com muitos órgãos que estão batalhando e estão lutando aí para que essas doenças infecciosas sejam de certa forma controladas. E aí entra a juventude. Pode passar. Está sendo feito, pessoal, um movimento global, jovens cientistas, jovens brilhantes, né? Não que a gente, assim, que passou de uma certa idade, eu sou jovem ainda, mas gente que atingiu uma certa idade não tem ainda pensamentos brilhantes. Mas há de convir que a força da juventude é algo, assim, avassalador. Então, a gente, quando jovem, é o momento onde a gente é mais frutífero, tanto por bom quanto por ruim. E essa parte boa, né, do ser jovem, dos jovens cientistas que nós temos no mundo todo, está sendo muito bem utilizada nesse período de pandemia. E está surgindo estudos maravilhosos no combate a esse caos todos que a gente está vivendo. O presidente Ikeda, sobre essa perspectiva, ele afirma, aliás, ele propõe um painel de alto nível na ONU para abordar a Covid como meio de fortalecer ainda mais o contato e a colaboração entre os governos do mundo, antevendo a possibilidade de novas doenças infecciosas emergirem no futuro. Gostaria de propor, em seguida, que as diretrizes internacionais de administração das respostas à pandemia sejam adotadas em tal painel. Ou seja, serão divulgadas todas as pesquisas, todos os movimentos que foram feitos, serão divulgados
e expostos para todo mundo os estudos para que esses não caiam no esquecimento e que esses estudos sejam, sim, utilizados para que esse caos não se repita novamente. Neste momento, estamos todos sonhando com o dia em que esta pandemia vai acabar. O dia em que poderemos inspirar profundamente o ar, sem medo. O dia em que poderemos cumprimentar nossos colegas com apertos de mão, abraçar nossos familiares e rir com nossos amigos. Acho que é o maior anseio e desejo de todos, né? Quem não gostaria? Uma cúpula jovem dedicada a responder à crise da Covid-19, seguindo o precedente aberto pela Cúpula Jovem do Clima, na ocasião dos ODS, que foi instituída essa Cúpula Jovem, geraria um impulso para a criação deste Conselho Jovem. Sensei acredita sinceramente que a participação ativa da juventude nesse sentido traria novas ideias e vitalidade à organização, fortalecendo a governança global centrada na ONU, em benefício dos povos do mundo. Pode passar, Eládio. Tá acabando, vocês estão dormindo? Não cochila não, que tá acabando, a matéria tá boa. TEPAM, ponto de virada na história. O Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Quem não sonha, né? Em 22 de janeiro de 2021, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, há tanto tempo almejado pela sociedade civil, entrou em vigor. O tratado proíbe de forma abrangente as armas nucleares, e não apenas seu desenvolvimento e testes, mas também sua produção, estocagem e uso ou ameaça de uso. Atualmente, até janeiro de 2021, o tratado foi assinado por 86 países e ratificado por 52. Em relação ao livro que a gente acabou de ler, que conta a história real de Sadako Sasaki, ela, quando houve o lançamento da bomba em Hiroshima, ela era apenas um bebê, né? E 9 anos depois que foi manifestar essa doença na vida dela. Onde ela ficou internada, no Hospital da Cruz Vermelha, ela tinha um amiguinho que estava em estado bem mais debilitado que ela, que era uma criança mais jovem que ela, mas a mãe sofreu os efeitos da bomba atômica quando estava grávida dele. E ele não tinha, os pais morreram, e ele não recebia uma visita quando estava internado, porque ele não tinha nenhum familiar que pudesse visitá-lo, ele era cuidado por uma tia que já era bem idosa. Então, assim, essa é uma das muitas tristes histórias que a gente vê sobre a bomba nuclear. Então, eu acho que o maior anseio da humanidade, ou pelo menos da maioria, que respeita a dignidade da vida, é que a gente nunca mais precise ouvir histórias como estas. Como preâmbulo do TEPAM, afirma um senso de urgência para garantir a segurança de toda a humanidade. Se encontra na base desse tratado, ao estabelecer uma norma que exclui de forma abrangente as armas nucleares sobre lei internacional, o principal propósito do tratado reside na proteção do direito à vida para todas as pessoas com quem compartilhamos esse planeta. Afinal de contas, o planeta Terra é para todos, né? Ele não é só para mim ou só para quem eu gosto. É para todos. Mais que tudo, é a voz unida da sociedade civil que servirá como uma grande força para gerar maior apoio global para o TEPAM. Apesar disso ser discutido desde da criação da ONU em 1946, o presidente Toda mesmo, né, fez aquele tratado de abolição das armas nucleares, e tantos outros aí já fizeram esse anseio, já pediram para essa abolição das armas nucleares. A sociedade civil se manifestou, se levantou e se manifestou contra essas armas nucleares. Então, agora é o momento, porque o mundo clama por uma sociedade mais pacífica, o mundo clama por não haver mais aquele desespero. A cada interação, o número de governos praticantes aumentou, incluindo aqueles estados dependentes de energia nuclear, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Entre os 158 estados que compareceram à terceira conferência,
Das conclusões tiradas delas, penso que os 3 pontos seguintes são particularmente importantes. O impacto de uma detonação nuclear não estaria limitado a fronteiras nacionais e causaria uma devastação em escala global com efeitos em longo prazo. É improvável, segundo, é improvável que qualquer Estado ou organismo internacional possa lidar adequadamente com a emergência humanitária imediata causada por uma detonação nuclear. Os efeitos indiretos de uma detonação nuclear seriam mais concentrados nos segmentos mais carentes e vulneráveis da sociedade. Pode passar, por favor, Eladio. Reconstruir a vida em um mundo pós-Covid. Pode passar, meu querido. A humanidade enfrentou desafios ao longo de sua extensa história, mas jamais passou por uma situação na qual o impacto se estendesse ao planeta inteiro ao mesmo tempo, ameaçando gravemente a vida, o sustento da dignidade das pessoas e todos os países, deixando-as em condições nas quais necessitam de assistência urgente. Pode passar, por favor. Bom, vocês já devem conhecer, porque foi muito comentado na sociedade toda, os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Entre eles, assim, existe um monte de coisas: erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade para todos, igualdade, luta por igualdade de gênero, água potável e saneamento, trabalho decente, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, vida na água, paz, justiça e instituições eficazes para promover isso, parcerias e meios de implantação, luta por um meio ambiente e biodiversidade onde a gente possa viver em harmonia, enfim, é muita coisa que quem tiver oportunidade vale a pena dar uma olhadinha. E isso foi criado, esses desenvolvimentos sustentáveis, gente, o Sensei Ikeda sempre comenta sobre eles nas suas propostas de paz, desde que eles foram instituídos. Isso foi criado para que o mundo clamava por socorro. Acho que a palavra é essa, né? Hoje em dia, nós temos uma retirada de bens que a natureza pode nos oferecer muito maior do que eles podem realmente produzir. Então, teve que ter essa tomada de consciência, um monte de Estados-membros entraram e começaram a se organizar para que isso seja realmente efetivado, para que as coisas sejam realmente efetivadas. E por que comentaram sobre isso na proposta de paz? Por que você se queda sobre tudo isso? Porque isso faz parte, igual eu falei no início, do nosso cotidiano. A luta por um mundo melhor é a luta pela nossa vida pós-Covid. Essa pandemia, uma hora, vai acabar e a gente vai poder abraçar as pessoas, estar com as pessoas, mas já existiam coisas horrorosas antes da Covid. A Covid não é o pior mal da humanidade. É um grande mal agora, nesse momento, mas não é o pior. A gente já se deparou aí com coisas muito piores que vinham acontecendo há muitos e muitos anos, né? E o mundo vai existir após essa pandemia. E como eu vou estar após ela? Valendo-nos da rede de relações colaborativas que desenvolvemos até o momento, como parte da sociedade civil, estamos sinceramente comprometidos em um trabalho conjunto, visando 2030 com pessoas e organizações com os mesmos ideais, a fim de acelerar a concretização dos ODS e construir uma sociedade global de paz e de valores humanos. Pode passar, por favor, Eladio. Esses são os principais objetivos que o Sensei comenta na proposta, que é saúde e bem-estar, trabalho decente, crescimento econômico, ação contra a mudança climática, paz, justiça e instituições eficazes, redução das desigualdades. Pode passar. Sabedoria do Sutra de Lótus. A humanidade está em busca de uma nova sabedoria que lhe dê um direcionamento verdadeiro e um objetivo para o indivíduo e sociedade. As pessoas estão procurando por algo que elimine o vazio espiritual que sentem, algo que as façam despertar de uma vida destruída e enfadonha e as preencha novamente de esperança e vigor. Passa, por favor.
a humanidade começa a reconhecer que algo está errado com o mundo atual, que prioriza o desempenho econômico acima de tudo mais. Há um crescente reconhecimento de que as pessoas devem ser a prioridade e que o crescimento humano é mais importante do que o crescimento econômico. Ou seja, o que é mais importante são as pessoas, porque sem as pessoas, o demais não existe. Não é verdade? Acabou nossa apresentação, Eládio? Acabou? Não, agora acaba. Valendo-se da rede de relações, acabei de ler isso, colaborativas, que desenvolvemos até o momento, como parte da sociedade civil, estamos sinceramente comprometidos em um trabalho conjunto visando 2030, com pessoas e organizações com os mesmos ideais, a fim de acelerar a concretização dos ODS e construir uma sociedade global de paz e valores humanos. O mundo pós-Covid tem que ser um mundo melhor. Mas só achar que ele tem que ser um mundo melhor não fará dele isso. Eu sei que aqui é todo mundo grande, vacinado e muito bem instruído, mas cabe a cada um de nós estar conseguindo promover isso aí na sociedade. Pessoal, a matéria foi essa, e agora, vocês acharam que vocês não iam participar, né? Agora eu gostaria que cada um de vocês, se não quiser abrir o áudio, pode falar no chat, me falasse uma ou duas palavras sobre tudo isso que foi falado nessa oficina, nesse momento. Um de cada vez. Gente, não sejam tímidos. Diogo. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei emocionado porque o livro que o Eládio falou, O Estudante, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Passou um filme na minha cabeça. Eu irei comprar para os meus filhos. No finalzinho da sua palestra aí, você falou das suas palavras, da sua apresentação, sobre uma vida destruída e fadonha. Depois eu vou pesquisar melhor sobre fadonha, né? E trocar essa vida por uma vida de vigor e esperança. Muito, muito bem elaborada a atividade, o conteúdo, mas precisamos nos envolver com toda a nossa vida para fazer valer essa palestra de hoje. Porque o que eu mais penso aqui é nas pessoas que estão na base. O que mais passa na minha cabeça, no meu coração, assistindo essa palestra, é lembrar dos meus membros, das pessoas que estão com a vida destruída e fadonha, como você disse no resumo da proposta de paz. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Diogo. Uma vida enfadonha, meu amigo, é uma vida tediosa, melancólica. Assim, para explicar a grosso modo. Sou muito expert, não. Quem mais? A gente, por que eu estou perguntando essas palavras para vocês? Nós vamos fazer uma nuvem sobre a proposta de paz. Uma nuvem de palavras sobre a proposta de paz. Mas para isso eu preciso da participação de vocês. Bora lá, bora lá. A aula tem que participar, gente. Ele falou. Minha secretária está falando aqui, eu estou anotando. Os convidados podem falar também, não tem problema não, não precisa ser só os alunos, não. Enquanto o pessoal não fala, eu vou escrevendo aqui. Isso, vai escrevendo um monte. Isso, isso. Vamos. Enquanto o pessoal foi escrevendo também, os tímidos que não gostam de abrir o áudio, está aparecendo meus alunos, gente. Se quiser tecer algum comentário sobre a proposta de paz, pode ficar à vontade. Muito bem. O Wesley vou pôr joia, porque foi o que ele manifestou ali. Então, eu vou colocar joia na nuvem em relação ao nome dele. Então, marca 30 segundos aí.
Essa proposta de paz, na verdade, o Ikeda Sensei, ele tenciona fazer com que as pessoas voltem à sua essência humana, que é a capacidade de pensar. Então, ele coloca alguns temas para que a ONU possa desenvolver projetos que possam levar a humanidade a um processo evolutivo real. Quando ele fala sobre trabalho infantil, ele não cita aqui de que criança não possa trabalhar. É a forma como se leva a criança para o trabalho, ele tendo a responsabilidade de trazer o sustento para casa. Eu acredito que na história de todos que estão aí na tela, todos trabalharam desde a infância, e isso nunca foi uma agressão, isso nunca foi algo prejudicial, não é? Então, o que o Ikeda Sensei coloca aqui é você pegar a criança, levar para um semáforo e fazer com que ela saia vendendo jujuba, e o pai fica lá debaixo da árvore, esperando o menino trazer o dinheiro de volta, né? Sobre a questão da igualdade de gênero, falando rapidamente, eu ainda prefiro discutir a proposta da Gakkai, a proposta do Sutra de Lótus, que é a igualdade do ser humano em todos os aspectos, né? Mas como o Ikeda Sensei fala sempre sobre a importância do grito das minorias, eu acredito que é nesse sentido que ele faz alusão a esse tema. Quanto à pandemia, as pandemias sempre existiram. Se nós pegarmos aí o Sutra de Lótus, pegarmos os Goshos de Nichiren Daishonin, nós vamos perceber que pandemias sempre existiram. E existir as pandemias é uma questão interessante. Eu li no livro do Feng Shui, por que existem esses, vamos chamar de catástrofes, né? Que a gente só vê pelo lado da morte, da miséria e tal, né? Mas existe uma regulação dentro disso, né? Se nós observarmos, existe alimento para todas as pessoas no mundo. Então, se nós olharmos o universo, ele está conspirando em favor desse equilíbrio. Nós, como budistas, nós sentimos a morte não com essa visão de sofrimento. Compreendemos a existência como nascimento, envelhecimento, doença e morte, uma visão de sofrimento, mas não de felicidade, eternidade, verdadeiro eu e pureza, que é a visão budista, né? Então, olhar a pandemia, precisamos olhar essa visão mesmo que você fez alusão, que é olharmos a pandemia como uma referência para o nosso crescimento, e não para aumentarmos a lamentação. No final, você colocou sobre o crescimento humano ser mais importante do que a economia. Dentro desse diapasão de que a proposta de paz é feita para nós pensarmos, nós não podemos dissociar isso daí. Existem princípios budistas, né, que nos mostram que nós estamos extremamente associados ao nosso ambiente. Então, é impossível dissociar o crescimento humano da economia. Eles não são dissociados, né? O crescimento humano é mais importante que a economia. Não, não é mais importante. É tão importante quanto. Porque às vezes fala, não, a economia não é importante. Mas se fechar tudo, o povo morre de fome. Então, não vai ter um crescimento humano, né? Não vai ter um desenvolvimento humano. O que é importante é nós compreendermos isso quando fala sobre os 3 tesouros, né? O tesouro do corpo, tesouro do cofre e o tesouro do coração. Eu acredito que esses 3 princípios nos mostra bem, fazendo uma analogia metafórica dentro dessa colocação de crescimento humano e economia, eles também são dissociados e dissociáveis. Um não existe sem o outro, um não pode existir sem o outro, né? É o que eu gostaria de colocar. Obrigado. Obrigada, meu querido. Bom, muita gente já colaborou com as palavras aqui. Meu querido Eladio, pode dar continuidade, por favor? Obrigada pela participação de todos, vocês são demais. Pessoal, obrigado, Sara. Agora eu vou apresentar para vocês nossa imagem, né, nossa nuvem de palavras que vocês mandaram aí, com algumas mais, só um momentinho.
Top nossa nuvem de palavras, né? Vamos encaminhar ela, tá? No grupo, né? Da turma aí. Nossa nuvem. Algumas palavrinhas a mais aí que estavam na nossa proposta de paz também, tá bom? Obrigado por vocês participarem. O quê? Pode falar, Sara. Pessoal, faz de conta que é um tsuru, viu? Assim, não tinha o tsuru, aí a gente pôs o piu-piu lá do Twitter. Twitter. Mas faz de conta que é um tsuru. O importante é a criatividade, a imaginação da pessoa. É um tsuru. A criatividade é tudo, né, Sara? Então, pessoal, agora, falando sobre o momento de interação, né? Gostaria, né, de questionar para vocês, né? Qual que foi, né, a impressão de vocês da atividade de hoje? O que vocês acharam? A Tati já estava clicando ali para abrir o microfone, então. O primeiro, um de cada vez para não dar microfonia. A tia Anitta levantou a mão. A Beth, podem falar, fique à vontade. Não, eu estava procurando um joinha. Tá todo mundo Não tá tímido? nos não. Tá todo mundo tímido? Não quer falar hoje? Então, pessoal, assim, já que tá todo mundo tímido e tudo mais, vamos deixar para vocês um pequeno dever de casa, tá? Qual o meu recado para o fim da pandemia? Eládio, Pode falar, Sara. essa é a tarefa de casa para eles responder hoje. É para responder hoje? Eládio. Então, né? Bora lá. Pessoal, foi enviado um vídeo para vocês, para os alunos, né? Eu sei que tem muito aluno aqui na sala. Qual o recado para o fim da pandemia? Então, eu gostaria que alguns de vocês compartilhassem com a gente, por favor, qual que é o seu recado para o fim dessa pandemia? Porque ela tá para acabar e a gente tem que ter objetivos muito bem delineados aí para o final dela. Vamos lá. Isa, Maria Carolina, Conor, Fabiana, Roberta, Márcia, Ricardo, Renata, Cauã, todos os alunos. Bora participar. Margarida. Bora? Maria aqui me cutucando, que não era para falar o nome dela, não. Você é aluna, você está nos formando. A Maria tá tímida, ela não quer compartilhar. Ela disse que o recado dela para o final da... O recado dela para o fim da pandemia é: já foi tarde. Márcia, você estava falando? Márcia? Dando boa noite para vocês. Concordo, realmente já foi tarde, né? E que nem a Roberta falou, né? Que voltemos pessoas melhores, né? Eu acho que o grande intuito é esse, né? Que cada um de que nem a Sara falou, né? Se a gente ficou, vamos supor, 2 anos, pode-se dizer, né? Se não conseguiu ler um livro, se não conseguiu, tipo assim, fazer um curso, se você não aprendeu nada com isso, então fica meio difícil, né? Esse distanciamento com as atividades, esse contato com as pessoas, tudo, né? O tanto de pessoas que a gente perdeu, né? Então, assim, foram muitas coisas. Eu ouvi uma coisa muito importante semana passada, uma atividade que o Jorjão falou, né? Que a gente está vivenciando 2 coisas que o ser humano mais tem medo na vida: a doença e a morte. Então, assim, realmente é um dever de casa, assim, grandioso.
E a gente tem que estar realmente aprendendo e colocando em prática, né? Então, acho que o recado é esse, né? A gente realmente já foi tarde, mas tá, beleza. E aí, o que foi que eu aprendi com tudo isso? Né? Então, é realmente uma reflexão para cada um, tá bom? Um abração, muito bom estar com vocês, tá? Parabéns. Obrigado. Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu acho que um recado muito importante é a gente ser mais forte, porque o tanto que as pessoas estão sofrendo agora, o tanto que a gente está aprendendo a ser mais forte e também valorizar as pessoas queridas, que talvez um abraço antes ou, sei lá, só conversar tá lá do lado da pessoa fosse tão banal. Hoje é uma coisa que a gente quer fazer tanto, a gente tem tanta falta. Valorizar esses pequenos momentos com a pessoa que a gente ama. Linda! Não, gente. Amo que derramo. Amo que derramo, gente. Eu vou morrer de fofura aqui agora. Obrigado, Isabela. Alguém mais? Margarida? Então, para mim, assim, né, o final dessa pandemia, o que eu espero realmente é que possa aumentar mais o companheirismo, né, e que a gente se torne, a gente já está, né, sendo vitoriosa, cada vez mais forte, né, através disso, tudo isso que a gente está passando, que a gente está vivenciando, a gente só tem que aprender cada vez mais, né? E que a gente possa, assim, estar bem fortalecida. É isso aí. Obrigado, Margarida. Alguém mais? Nada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, pessoal, mas só que uma coisinha, né? Um recadinho para vocês. Hoje a gente teve, né, alguns momentos, né, aqui na nossa atividade, com a Joana, fez o diário de bordo, relatando um pouquinho, né, do como foi a trajetória da magia da leitura, essas turmas, tudo mais. Tivemos o momento BS, a leitura, o livro do coração. Aí, para o próximo encontro, nossos maravilhosos alunos terão a oportunidade de fazer esses momentos, né? Que o diário de bordo, o Oscar, né, já tinha falado que ele queria aprender a fazer o diário de bordo, né, Oscar? Que nada mais do que fazer um pequeno relato bem resumido de como foi a nossa atividade de hoje no próximo encontro na semana que vem. Quem se habilita a fazer nosso diário de bordo semana que vem? Ouvi um raio aí. Também tem o Momento BS, também na semana que vem. E o Livro do Coração. Aí, pessoal, uma oportunidade maravilhosa vocês participarem ativamente, participar, né, e pertencer nesse momento aí da magia da leitura. E assim, não vai ser jogado, não. A gente vai estar no apoio, no suporte de vocês aí, tá? Pode ficar tranquilo. Ela, se eles não escolherem, nós nomeamos eles. Não, aí, ó, viu? Eu posso fazer o livro do coração. Ai, não. Me tira só uma dúvida, que dia que vai ser e qual horário? Nosso próximo encontro. Tá fechado seu microfone. Segunda que vem, eu vi que o Eladio estava fechado. Segunda que vem, às 19h30. A gente então vai... eu faço o momento BS. E nosso diário de bordo? Quem será? Pessoal, e lembrando que todo mundo vai participar, tá? Tem um outro momento. O Genival vai fazer o diário de bordo, diz ele. Aí, Genival. É o que está falando. Ninguém não vai depressão.
Não, vou mexer com história, eu não sei. Nossa, Diário de bordo, eu não sei nem o que significa. Eu nunca... Pode ficar tranquilo, seu Genival, a gente vai te ajudar aí nesse momento aí, vai ficar topzera, você vai ver. Então, Eita, pessoal, Genival. aí, ó, viu? Pessoal, agora assim, só para a gente encerrar esse momento, no próximo encontro iremos fazer um sarau literário, tá? Então, assim, por favor... O Genô disse que vai mudar, ele vai falar o livro do coração. Tá, a gente organiza. Aí, pessoal, aí no próximo encontro faremos o sarau literário, tá? Aonde que, assim, cada um de vocês pegar um pequeno trecho de um livro, de um poema, de algum livro que vocês gostem e tudo mais, para a gente trabalhar no próximo encontro, onde vocês vão recitar ou ler esse trecho. Pode ser? Todo mundo aí. Um pequeno trecho aí de cada um, tá? E assim, tudo que é bom dura pouco, né? Nossa atividade está finalizando, nossa academia, mas antes, né, teremos palavras de incentivo e agradecimento com nossa rainha maravilhosa, a Tia Anitta. Aê! Ai, que saudade! Boa noite, queridos e queridas. Estão me ouvindo bem? Que eu não consegui. Sim! Meu fone está ruim. É muito bom estar aqui, né? Muito bom rever vocês. Maravilhosos, maravilhosos. Mas nosso horário tá bem puxadinho. E como assim ler? O mundo da leitura é sempre uma magia. Eu quero só assim passar um trechinho do volume 19 da Revolução Humana, capítulo Luz do Sol, um pequeno trecho, que o Sensei é sempre aquela coisa maravilhosa, que cada trecho que a gente lê, cada página da Revolução Humana, a gente encanta, né? Então, num pequeno trecho que foi por ocasião da inauguração da sede regional de San Diego, faz tempo, mas aqui é maravilhoso, você viaja. Aí, ele, depois de um vibrante gongyo, recitação do gongyo e da Imoku, né, na sala central, aí ele faz explanação assim, para os membros, que há diversas leis e princípios esperando no mundo natural, operando. Há diversas leis e princípios operando no mundo natural. Quando a reconhecemos e conduzimos apropriadamente nossa vida em sintonia com essas leis, conseguimos criar valor. Por exemplo, a hidrelétrica aproveita a força da água corrente, utilizando a lei da gravidade. Explicando numa linguagem simples, o Nam-myoho Renge-kyo é a lei fundamental de todo o universo. A força suprema que move tudo. Nichiren Daishonin expressa isso na forma de um mandala chamado Gohonzon, o objeto de devoção. Quando recitamos Nam-myoho Renge-kyo ao Gohonzon, nossa vida entra no ritmo da lei fundamental do universo, permitindo-nos manifestar uma energia vital enorme, colocando-nos no curso infalível para a felicidade. Aí os membros lá dessa localidade entendeu, então, assim, de forma gostosa, porque quando se entende, então cria realmente valor e as pessoas começam a fazer com alegria. Então, entre essa, né, e tantas outras, para isso é o nosso mundo da magia da leitura. Quero parabenizar e agradecer, parabenizar a todos, né, os educadores que não deixaram, assim, não perderam o foco, não esmoreceram, não deixou o desânimo pegar no pé de ninguém, e realmente esse encontro daqui hoje está uma delícia, né? Foi como se a gente tivesse voltado lá no início, naqueles encontros presenciais muito calorosos, né? E tenho muito que agradecer a todos, né?
que muitos, quantos esforços, né, tanto os que estão participando e os novos que daqui para frente já tem um monte de vários, né, de voluntários querendo fazer um monte de coisa, né, como o caso do diário de bordo, né, até eu não sabia direito o que era o diário de bordo, mas agora aprendi. Mas não vou fazer ainda não, porque o Genival vai fazer mesmo, né, seu Genival, né, não. Mas cada um tem a sua habilidade, né? Então, tem realmente daqui para frente, vamos assim participar da maneira que a gente gosta, para ficar cada vez mais feliz, né? E muito obrigada, muito boa noite a todos, continue se cuidando. Estou muito feliz, viu, Beth, que você me encaixou na programação, porque realmente eu estava meio perdida. Até que, né, são 3 links hoje, né, mais ou menos assim, 2 ou 3, sei lá o quê. Já tem alguém aqui me cobrando que eu não estava na reunião, estou, né? Então, e maravilhosos. Um beijo no coração de todos. Estou, assim, muito feliz de rever vocês. Beijo, beijo, beijo. Aê, obrigado, Janita. Fala para eles que hoje a senhora é nossa, tá? Que hoje a gente não divide. Depois a gente pensa no caso, tá bom? Ó, pessoal, vamos tirar uma foto para a gente registrar nesse momento maravilhoso de hoje. Por favor, quem puder ligar a câmera aí com aquele sorrisão, o melhor sorriso de todos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aí, travou aqui. Um sorrisão. 1, 2, 3. Sensei. Salvar aqui a foto. Se eu sair de fechado, você me paga. Aí, pessoal. Ficou top demais.